Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que você está de pé, vamos ler apenas um versículo na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Glória a Deus. Tem alguma Bíblia em inglês? Amados, o Senhor está presente aqui, Ele recebeu o nosso louvor. Você vai precisar? E você agora peça a Ele, fala comigo, Senhor. Está funcionando? Fala comigo, só o Senhor sabe o meu problema. Só o Senhor sabe o meu coração e conhece a minha necessidade. Por isso, Pai, usa o teu servo para falar a minha vida hoje. Amém? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Pode sentar. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eu me lembro, amados, que eu era muito imediatista, sempre fui muito apressado em tudo. Imediatista é aquela pessoa que quer tudo para ontem, né? Na vida da gente, a gente não quer perder tempo com outras coisas a não ser saciar aquilo que você tem desejo no coração naquele momento. E a maioria das vezes você não mede as consequências ou aquilo que poderá acontecer no futuro por causa dessa sua pressa de fazer aquilo que você quer na hora que você quer. E às vezes o começo é bom. Da forma como nós fazemos, o começo é bom. É do jeito que a gente queria. Mas no decorrer do tempo, aquilo começa a ficar diferente daquilo que você queria. E você percebe que isso que você queria não era bem o que necessitava, o que você precisa. E aí vem as consequências, vem as sequelas, o sofrimento, vem a angústia, depressão, vem a dor, vem a revolta. Por quê? Porque nós demos um passo rápido demais, não medindo, não planejando. A Bíblia diz que quando alguém quer construir uma torre, ele diz que a sensatez leva esta pessoa a primeiro sentar e calcular os custos dessa construção, para que depois que começar, ela não venha a ter falta de recursos e ter que parar a obra. E o Senhor diz ainda que todos que passarem vão dizer: olha lá, começou e não pôde acabar. Então o começo é bom. O começo da construção foi uma maravilha. O projeto era bonito, a idealização era ótima, mas havia uma necessidade de fazer uma conta, nessa conta prever o custo, o gasto, o tempo necessário para que essa obra venha a ser uma obra que venha começar e terminar. E Jesus, quando estava falando isso, estava falando com relação à nossa decisão de entrar para o reino de Deus. Ele estava falando sobre isso. Há um custo. É um projeto de vida dessa construção, que se você não medir os custos, isso é, se você não avaliar, ou você entra
para depender totalmente do Senhor na sua vida e ser dele, como ele diz, aquele que vive agora não viva mais para si, mas viva para aquele por quem por ele morreu e ressuscitou. O problema nosso é o seguinte, é que nós queremos viver a nossa própria vida, do nosso próprio jeito, quando na verdade a vida nossa, quando encontramos com Jesus, acabou e começa uma nova vida. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo, o objetivo, o ideal, essa construção, essa torre. Isso, esse planejamento, amados, ele requer renúncia, ele requer dedicação, ele requer compromisso. Então, aqui o versículo diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Nós estamos nos aproximando, amados, do fim do nosso combate na fé. A igreja do Senhor Jesus em toda a terra está, nesse momento, alguns combatendo na frente de batalha e sendo derrubados por causa dos seus projetos de vida de crer em Jesus, mas para que ele continue pagando o preço e tendo o suficiente para continuar esse projeto que ele começou. E esses que já morreram, que são os nossos irmãos mártires desses países muçulmanos que estão sendo degolados, queimados e outras coisas mais, eles concluíram, a parte deles já foi feita. Eles agora estão lá na glória, esperando o corpo glorificado, aleluia, na ressurreição dos mortos, e nós ainda estamos no projeto, ainda estamos no caminho. E muita gente acha tão bom quando começa na fé cristã, é tão gostoso, é tudo bonito, tudo agradável, mas e aí? Isso não é o melhor. O melhor está no fim. Muita gente quer desanimar no meio. Começa bem, mas daqui a pouco os problemas começam a surgir. E ele falou, eu pensei que Deus ia me abençoar, eu pensei que todo crente é amoroso, todo crente, a igreja é cheia de amor, a igreja é cheia de bênção, todo mundo lá na igreja é convertido mesmo, e a gente vai ter um ambiente na igreja muito gostoso, e se decepciona, porque não é assim. Não é assim. A igreja do Senhor Jesus não é todo mundo crente de verdadeiro. Ninguém pode julgar quem é, quem não é, mas o fruto das pessoas demonstram isso na vida delas. E você que quer servir a Jesus, você não pode servir a Jesus olhando para o lado esquerdo ou direito, para frente ou para trás. Você tem que olhar para frente, para o alvo, para Cristo, para Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso, amados, é o nosso objetivo ideal. Ele é o nosso exemplo de fé, exemplo de comunhão, exemplo de vida. É Ele, Jesus, que pode fazer tudo isso. Você e eu não podemos. A igreja que está aqui, você não pode entrar na igreja e achar que aqui está todo mundo do mesmo jeito que você. Porque quando você vem visitar uma igreja, a gente visita a igreja e a gente fala, nossa, ai que igreja amorosa, ai como os irmãos são bons, ai eles vêm, abraçam a gente, eles riem, eles nos cumprimentam, né? Então, aí você acha tão bom, aí você acaba ficando ali. Daqui a pouco você começa a perceber que você já faz parte, né, daquele grupo. Então as pessoas já não são mais sorridentes como eram antes, já não são mais afetivas como eram antes. E é nessa hora que a sua fé é testada. É nessa hora que a sua crença e a validade daquilo que você está começando é que vai ser testado. Por quê? Porque, amados, o princípio do alicerce, Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ele compará-lo-ei àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele diz que ao começar a construir a casa, ele cavou fundo na rocha. Uau! Para aí e pensa um pouco. Primeira coisa que ele fez foi, é lógico que toda casa começa pelo fundamento, pelo alicerce. Ok? Depois para subir é fácil, mas o alicerce, fundamento, é muito importante para que comece e termine.
e ali fez o seu alicerce e construiu sua casa sobre a rocha. O que é isso? A rocha é Jesus. O nosso lema é Jesus. O nosso suporte é Jesus. O nosso sustentador é Jesus. Mas esquecemos. Vemos a igreja por causa de Jesus, mas acabamos achando que a igreja tem que ser Jesus. A igreja tem que parecer com Jesus. A igreja tem que ter uma identidade cristocêntrica. Mas infelizmente nem todo mundo vive dessa forma. Então, na verdade, o que nós temos que perceber é o seguinte: eu comecei bem, estou indo bem, será que eu vou terminar bem? Isso é importante. E é interessante, amados, que Jesus, ele começou, mas como que ele foi tratado aqui na terra? Desprezado, né? Humilhado. Ele soube e sabe o que é sofrer. No livro de Isaías, eu até marquei o trecho aqui no capítulo 53, o profeta descrevendo o cenário da cruz. Ele diz no capítulo 56, no versículo 3 em diante, olha o que ele diz. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Como que você já se sentiu quando você olhou para a pessoa vira o rosto? Como que você já se sentiu? Né? Pensa. Agora você e eu sabemos dos nossos problemas, não somos tão santinhos assim, é verdade? Às vezes a gente é mesmo, né? Por mais sincero que sejamos, nós erramos, amados. Somos frágeis, fracos. A nossa força está no Senhor, amém? Mas nós erramos. Agora imagina alguém que não errou, que não pecou e que veio com o propósito de te dar vida, de curar você, de tirar os teus pecados, e no momento de mais sofrimento, porque ele estava sendo vitimado por uma injúria infame, vituperado, maltratado, oprimido, todo ensanguentado, e ele passa e você... E aqui diz, um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Você voltaria para um lugar onde você fosse tratado assim? Difícil, né? É muito difícil. Se você não tem um propósito, se você não tem um ideal, se você não tem um objetivo, você não consegue continuar. É por isso que Satanás, ele conhece as nossas fragilidades, onde está a sua fraqueza, e ele vai pegar pessoas despreparadas, não que pessoas sejam dele, mas ele pode me usar, pode usar você. Ei, peraí, pastor, o diabo vai me usar nunca não. Ei, você é melhor que Pedro? O diabo na frente de Jesus pegou a boca de Pedro e falou. E Jesus sai de retro, Satanás, para trás de mim. Ele é astuto, ardiloso, mas ele já perdeu. Ele já foi vencido. Porque esse sofrimento de Jesus aqui
esse desprezo que Jesus sofreu, esse esconder de rosto que as pessoas o desprezavam, o versículo do capítulo 52, do versículo 14, ele diz assim, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que qualquer outro qualquer. A sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Então Jesus, amados, a caminho da cruz, ele estava desfigurado. Desfigurado significa que a pessoa não está mais no seu rosto normal. Mesmo este filme que passou há anos atrás aqui sobre o Jesus, aquela morte dele, que os japoneses saíam de dentro do cinema chorando. Quando eu fui assistir o filme, eu já tinha pregado sobre a cena da cruz. Eu falei, mesmo assim, com todo essa coisa que realmente toca na gente, não é do jeito que a Bíblia descreve. A Bíblia diz que Jesus estava desfigurado. Aquele ator não ficou desfigurado, ele ficou com sangue, ele ficou aparecendo que estava sendo muito maltratado, mas não desfigurado. Desfigurado porque estava inchado, estava com hematomas, estava roxo, o sangue escorria, talvez até para abrir os olhos tinha dificuldade, porque de tanta, a Bíblia diz, ele levou soco, paulada, chute, cusparada, tapas, vendaram os olhos e perguntavam quem foi que te bateu, enfiaram a coroa de espinho, o sangue corria para todo lado, sua barba, seu cabelo, tudo dele ficou aquele sangue mastigado ali, aí aquela coisa horrível, o rosto incha, e ele tentava olhar para as pessoas, e as pessoas olhavam para ele, e a Bíblia diz, estava desfigurada, olhávamos para ele, não vimos parecer nem formosura. Era o mais indigno de entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, mas ele, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca quando foi levado ao matador. Assim Jesus fez por mim e por você. Agora, quando ele fez isso, ele sabia desde o princípio que ele tinha que começar e terminar o seu trabalho, porque se Jesus não terminasse o seu trabalho, você e eu não estaríamos aqui hoje, amém? Amém. Não daria, porque a morte de Jesus e a ressurreição dele foi tudo o que era necessário para completar a obra. Quando ele disse está consumado, é porque ele sabia que agora ia para a sepultura, passar 3 dias aí ia ressuscitar, e quando ele ressuscitasse estava triunfante com poder sobre os céus e a terra e a morte e o inferno, estaria tudo debaixo do poder dele, e ele está agora sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, e ele é o Senhor da nossa vida, da nossa alma, ele é o Senhor desta igreja, ele é o dono da igreja, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele não morre mais, ninguém mais faz nada com ele, porque agora ele está com todo o poder em suas mãos, e nada que a criatura possa pensar poderá atingir aquele que é Criador. Aleluia. Aleluia. O diabo é criatura, os demônios são criaturas caídas, mas ele é o Criador, o poder está nele. E tem muito crente que tem medo de demônio, tem medo do diabo. Mas você tem quem em você? Uma criatura, você tem Deus em você. Então quem está em nós é maior do que o que está no mundo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Ele foi desprezado. Mas qual foi o fim desse caminho? Qual foi o fim desse trajeto de Jesus? Onde ele está agora? Aleluia, ressurge triunfante, vence a morte, é glorificado, assenta-se à direita do Pai, terminou a obra, e ele disse, todos quanto crêem no meu nome, eu os levarei para mim mesmo. É essa a nossa lupa, o nosso binóculo. Devemos focar sempre em Jesus, nunca perder o nosso objetivo. Começamos, não podemos parar.
É difícil. O inimigo batalha contra nós por todos os lados. Ele tenta minar a sua fé, a sua confiança. Ele tenta minar a sua força. Ele tenta enfraquecer você com os muitos problemas que você ouve e vê. Ele tenta destruir a sua fé através de maus testemunhos de uma liderança podre que está por aí dizendo-se pastor e líderes em nome de Deus pregam um evangelho que não é bíblico e ensinam e enganam muitas pessoas, e é isso que o inimigo usa porque aparece muito mais isso do que realmente os verdadeiros, e você muitas vezes fica decepcionado com os pastores, com os líderes, e diz: será que o meu também não é assim? Mas sabe qual é o problema de cada um de nós? Não é ficar prestando atenção se o nosso líder é assim, não. Eu estou prestando atenção em Jesus. Aí Jesus é que vai me guiar. Jesus é que vai me levar para o lugar certo, para a igreja certa, para ouvir a palavra certa, porque Ele, o Senhor, sabe onde estão os fiéis. Nós, os profetas do Senhor, não sabemos. Elias, que era um grande profeta, não sabia. Ele estava aí em Israel estava no pecado, na idolatria, e tudo que era de mal estava, e ele disse: Senhor, só eu sobrei de profeta em Israel. Mas o Senhor disse: não, Elias, ainda eu tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Onde está esses 7.000? Eu quero crer que aqui nós estamos nessa conta do Senhor. Aleluia. Eu creio que aqui nós estamos nesta lista que Deus tem, que Ele sabe exatamente aonde estão os seus fiéis. Melhor é o fim. No começo de Jesus, no meio da sua vida, 33 anos, desprezado, escondi o rosto dele, mas nesse momento ele está sentado à direita do Pai e tudo lhe é sujeito. Da mesma maneira, amados, como foi com Jesus, também pode ser conosco. Nós somos desprezados neste mundo. O mundo nos odeia. Alguns nos odeiam, mas não declaram. Mas tem algumas, inclusive algumas religiões, que declaram abertamente: nós vamos acabar com os cristãos. E tem um grupo já lá no Brasil que está se reunindo dizendo isso. Nós temos que matar os cristãos. Estão sendo recebidos, como refugiados. O que nós fazemos? Vamos desanimar? Nós começamos, agora vamos até o fim. Nem que isso custe nossa vida. Nem que isso custe nosso sacrifício. Mas nós não negamos a fé em Jesus por nada. Porque o que estamos esperando é muito melhor e maior do que aquilo que qualquer coisa deste mundo possa oferecer. É interessante, amados, que as Escrituras nos ensinam que assim como aconteceu com Jesus, aconteceriam conosco. Ele falou: se desprezaram a mim, vão desprezar a vós. Se odiaram a mim, vão odiar a vós. Mas ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas não percam o ânimo, eu venci o mundo. Jesus já terminou a obra dele. Agora ele continua em você e em mim, em cada um de nós, conforme nós permitimos. Conforme você permite, conforme eu permito, ele vai fazendo, ele vai fazendo crescer essa, como diz, temos que crescer até chegar à estatura de varões perfeitos. Estatura. Interessante, amados, que você deve carregar a cruz se tiver a coroa.
Quer coroa? Então tem que carregar a cruz. Quer vitória? Então tem que passar pela luta. E tem que vencer. Só que a vitória com Cristo está mais do que garantida, porque Ele já venceu. E quando você luta ao lado do Senhor, você sabe muito bem que não há necessidade de você ter preocupação se vai perder ou ganhar, porque você já sabe que Jesus já venceu. E quando você está dependendo dEle, Ele vence, Ele peleja por nós, aleluia. E nós nos calamos e depois nos alegramos no Senhor pela vitória que o Senhor nos dá. Mas não tente dividir-se com este mundo, porque senão você perde o seu ideal, o seu foco. Então, quando as pessoas vieram para o Japão, é fácil falar agora para muitos de vocês. Quantos vieram para o Japão com o propósito de ficar 3 anos e juntar um dinheiro e voltar ao Brasil e aí fazer alguma coisa? Mas chegando aqui, aquele foco de fazer aquelas etapas, de repente se confundiu com as muitas modernidades que o Japão tem. Bons carros, bons eletrônicos, tudo de bom. E você falou, todo mundo tem, por que eu não posso ter? E aí você começa a ter e querer tudo aquilo que você deveria renunciar para você ter o que juntar para voltar. Sem contar que muitos estão aqui porque Deus quer, não é porque você quer. Você veio com um propósito de 2, 3 anos, 5 anos. Deus não, falou assim, não, vai, depois eu te conto o resto da história. Porque no começo da história tudo parece tão fácil, tudo tão tranquilo, porque você sabe de algumas pessoas que fizeram. É assim como em todas as áreas da vida. Os grandes profissionais, eles são o ícone, o foco daqueles que estão galgando os degraus da profissão. Eles focam querem chegar a esse ponto de que esse camarada chegou. E ele vai galgando, mas no meio do caminho alguma coisa distrai e ele nunca consegue chegar lá. Lembra-se que eu falei que nós estamos nos aproximando do fim de todas as coisas. Isso é, do fim para nós. Porque para quem parte para a eternidade foi o fim. O projeto acabou. Ok? O projeto acabou. Como você estava? Em que pé estava a sua construção? Acabou o recurso? Se morre em Cristo, tranquilo, porque vai para a glória na hora. Mas se morre enganado, aí não dá mais para voltar. Não dá mais jeito de fazer de novo. Porque acabou o tempo. É interessante, amados, que se você tem que passar, passe pela escuridão. Se quiser andar nas ruas de ouro no céu. Se você quiser ser como Cristo, você também será crucificado, de alguma forma. Vão desvalorizar você, vão humilhar você. Mas a sua fé é maior do que a humilhação. Sabe por quê? Quem olha para o futuro não tem medo das montanhas e vales que estão entre o ponto que ele quer chegar e a saída e a partida de onde vai. Sabe que vai enfrentar. Mas nós temos uma coisa, nós vamos na força não nossa, na força do Senhor. Porque Ele disse que estaria conosco a cada dia, e nós não perderíamos, porque se nós confiássemos nele, eu assim, mesmo que as coisas não aconteçam da forma como nós pensamos e queremos, Deus vai fazer do jeito dele, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
Interessante que quando você diz sim para Cristo crucificado, você experimenta o fim da vida velha. E você começa a viver uma nova vida, um novo momento. E esse momento da sua vida, ele vai ser testado. O cimento, ele é colocado, ele não é ainda usado enquanto não tiver o tempo certo de secagem para que ele possa suportar o peso que vai ser colocado sobre ele. Cavar na rocha é difícil porque exige tempo. Fazer na areia é fácil, na verdade. A areia é fácil, você dá uma pazinha de plástico para uma criança, um baldinho. E eu me lembro, até hoje tem esses brinquedinhos que a gente desde a infância tem, né? Um pacotinho lá cheio de balde, um baldinho, uma colherzinha, uma enxadinha. Aí você vai lá, você faz, constrói. Mas não pode vir uma onda, que o seu castelo cai por terra. É verdade? Agora, construir na rocha exige tempo, machuca um pouco. Machuca. Será que nós estamos construindo na rocha, mas ou queremos? Porque tem muitos que vão procurar. Quando eu chego na nossa igreja, eu falo assim, não, aqui é muito difícil o negócio. Vou procurar uma igreja que a gente tenha mais, seja mais light. Eu não sei. Eu não quero chegar diante do Senhor e Ele falar para mim, você falhou, meu servo. Eu te entreguei um povo na tua mão para você cuidar para mim, para minhas ovelhas. Mas você ensinou coisas erradas para eles. Você fez eles gostar do mundo. Fez eles amarem as coisas do mundo. E onde estão eles agora? Me entrega as almas que eu te entreguei. Eu não quero chegar perto dele e dizer, Senhor, se eu pregasse a tua palavra, muitos iam sair da igreja. Então eu fui mais devagar, para não machucar as tuas ovelhas. Senão as ovelhas não machucam com a minha palavra. As ovelhas engordam com a minha palavra. As minhas ovelhas, elas engordam com a minha palavra. Elas se satisfazem com a minha palavra. Elas se sentem bem com a minha palavra. Quando a palavra confronta, quando a palavra leva elas ao caminho de volta, quando a palavra mostra para elas que elas estão errando o caminho, elas vão te agradecer. Quando você dizer para elas, ei, esse caminho que você está indo está errado, é aqui, o caminho é esse, ela vai te agradecer. E eu quero chegar diante do Senhor e dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Interessante que aquele que diz sim a Cristo, amados, o crucificado, também experimenta o fim de uma velha vida, recebe uma nova vida, e se morrermos com Ele, nós viveremos também com Ele. Vamos morrer para o mundo com Jesus, para viver. Por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Alegre-se, amados, até agora, pelo que você já passou na sua vida, na sua caminhada. Quantos tropeções você já tomou? Quantas coisas já aconteceram com a sua vida? Quantos choros, quantas lágrimas, né? Já aconteceram. Umas porque você errou, outras porque alguém trouxe sobre você alguma coisa que não era sua culpa ou não era o seu problema, mas o importante é que você continua aqui, você continua caminhando, quer dizer, ainda há material, ainda há, a construção da torre está sendo continuada, não acabou. Alguns desistiram, alguns não têm vindo mais à igreja, alguns já não querem mais saber de estar aqui, porque não aguentaram, pararam no meio do caminho, e as pessoas estão olhando para ele lá fora e dizem, você não era crente?
Ei, você não ia para a igreja? Por que você está agora? Você está assim desse jeito? Por que agora você está dessa forma? Começou e não pôde acabar. Começou e não conseguiu terminar. Fracassou. Fracassa na fé. Você não pode aceitar isso. Jesus Cristo, Ele nos dá a nova chance a cada dia. Enquanto houver fôlego de vida em cada um de nós e nas pessoas que nós conhecemos que estão fora da igreja, enquanto houver fôlego de vida neles, há esperança. Aleluia, há chance. E nós podemos ajudá-los a não desistirem da fé. Alegre-se pela graça de ter percorrido esse caminho, pois quando você acordar, você vai ser igualzinho a Jesus. A Bíblia diz que o corpo que Ele tem hoje nós teremos. Você sabe, amados, um diamante bruto, quando ele é pego na rocha, quem olha para ele e não conhece, não dá valor nenhum. Mas depois dele trabalhado, depois dele polido, ele brilha, ele reluz. E muitas vezes estamos assim. Nós não estamos entendendo nada. Tudo para nós. Ninguém dá valor para nós. Muitas vezes as pessoas nos desprezam mesmo. Mas você tem que entender, ei, a Bíblia diz que eu vou refugir na glória. Você não vai refugir aqui no mundo. Tem uns que querem brilhar no mundo, estão brilhando por aí. Mas essa luz que estão brilhando aí é a luz fosca. Essa luz vai apagar já já. Porque a luz realmente verdadeira que vai brilhar para a eternidade é a luz que aquela Bíblia diz. Serão como luzeiros para todos sempre, a Bíblia diz. Seremos como luzeiros para todos sempre. Vamos brilhar como diamantes nos céus. Porque nós cremos no Senhor. Nós confiamos nele. Enfrentamos as agruras da vida, os desprezos, os sofrimentos. Enfrentamos as fraquezas, cambaleando muitas vezes, tontos, sem entender, mas vão por aqui, eu vou continuar aqui, e naquele dia, aleluia, nós vamos dizer, valeu a pena, aleluia, aleluia. Você terá e eu teremos uma coroa no céu, junto com Jesus. Ele disse isso. Mas para isso, precisamos entender que nós ainda não chegamos no fim. E o melhor está no fim. O melhor não está no começo. É como um casamento, né? Começo, lua de mel. Oh, coisa boa. Eita, lua de mel, né? O nome já fala. É tudo bom, tudo bom. Mas depois que volta a lua de mel, aí começa os ajustes. Esse é o meio dos anos. O meio dos anos. Agora, dependendo, agora sim, agora esse amor, essas juras de amor, né? Não existe mulher mais bonita que você na terra. Não existe homem mais lindo. Isso no começo tudo assim, não é verdade? O tempo, a gente está novinho, tudo bonitinho, tudo esticadinho, não é verdade? A gente vai e tal, todo mundo olha e fala, uau, que casal lindo, que coisa boa, bonita e tal. Mas vem o meio dos tempos. Aí quando você olha para trás e você vê, como graças a Deus eu posso ver hoje 42 anos. A gente viu cada ruguinha aparecer. Cada pneuzinho chegar. E a gente fica, ei, esse não era assim. Mas não era, mas foi a gente que fez. Né? Você que fez do seu marido esse negócio aí. Se ele está careca hoje, você arrancou os cabelos dele. Paulo não conseguiu arrancar essa mão, né, Paulo? Mas Deus sabe como Deus olha para nós, amados? Como queridos dele, como amados dele. Porque somos um povo que está vivendo, na verdade, fora do seu lugar. Estamos peregrinos aqui na terra.
Porque a nossa terra, o nosso lar celestial está reservado para nós. Mas aquele que perseverar até o fim, esse chega lá. É isso que a Bíblia diz. Você não deixe que nada te influencie para você desanimar. Quer dizer que agora porque que a mulher e o homem já não estão mais do mesmo jeito de antes, a gente vai largar, vai pegar outro? Está acontecendo isso por aí. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim que Deus quer. Se tá, fica. Não sai do lugar. Esse negócio de pensar, se não der certo, eu saio de casa, eu vou procurar outro, isso aí é coisa demoníaca, diabólica, vem do inferno, isso aí quer levar você para lá junto com ele. Fique do jeito. As moças, as jovens, não façam nada sem a direção de Deus, para não ser mais um na lista de casamentos desfeitos. Deus é quem tem o melhor para nós. E quando Deus dá, eu até costumo falar assim, o que Deus une, o homem não separa. Pode acontecer o que for. Não existe casamento perfeito, não existe esse negócio de compatibilidade de gênios, não existe isso, isso é uma desculpa esfarrapada para acontecer a separação. O que existe é renúncia, o que existe é dedicar tempo, o que existe é perseverar, o que existe é acreditar em Deus e obedecer a sua palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que muitos não terminam, começam bem, mas nunca terminam, e melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Aleluia. Eu penso um dia separar da minha esposa, porque eu deixo ela me chorando no caixão e vou embora. Então vamos separar por um momento, mas a hora que ela chegar lá de volta, a gente não vai ser mais marido e mulher, vai ser irmãos em Cristo para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Como todos nós seremos. E o fim é isso, amados. O fim é a glória. O fim é a vitória. A separação, porque qual é o dito lá no altar? Até que a morte nos separe. Então a única coisa que pode separar-nos fisicamente é a morte. Ponha isso no seu coração. Quando eu comecei meu casamento, eu falei para minha esposa, antes de noivo, eu falei, no nosso relacionamento, no nosso casamento, não existe a palavra divórcio, ok? Não existe a palavra separação, ok? Não existe a palavra vou voltar para a casa da minha mãe, tá bom? Vamos riscar essas frases. Riscamos. Graças a Deus, nunca houve qualquer conversa desse jeito. Não é que não houve problema, não. Houve sim, viu? Como eu falei para vocês, não existe compatibilidade de gêneros, não. Não existe casamento perfeito. Existe casamento abençoado por Deus. Tolerância. Porque assim, o fruto do Espírito traz isso para nós. Você vê, nós estudamos ontem sobre o quê? Aqui foi o quê? Benignidade. A semana que vem vai ser bondade, que é fruto do Espírito. Então não adianta, mas eu conheço casais que lá fora, ok, tem sim, graças a Deus que tem, que deveria ser tudo assim, porque é isso que Deus quer. Mas principalmente você que é crente em Jesus, o fruto do Espírito tem que prevalecer na hora de você falar as coisas. Quando você é mulher, quando você é homem, começa a falar que vai separar, que vai sair de casa, que vai embora, o diabo está muito feliz com você, muito contente com você, porque ele pega essa palavra tua e vai lá dentro de Deus e vai dizer assim, olha o que ela falou, olha o que ele falou, que vai separar, que vai sair de casa, que vai abandonar tudo. Agora o Senhor tem que me dar a legalidade para mim entrar na vida dele, na vida dela e fazer essa miséria. E você acha que Deus não vai permitir? Vai. Agora você pode dizer assim, Senhor, eu rejeito tudo que eu falei. Eu te peço perdão por todas essas palavras torpes que eu falei quando estava nervoso com meu marido, com minha esposa, que falei que ia largar, que ia deixar, que ia sair de casa, que ia procurar outro lugar. Eu rejeito, eu renuncio, eu peço perdão
Em nome de Jesus, está destruído, Pai, essas palavras que o diabo colocou na minha boca, eu falei. Pronto. Você quebrou a corrente maligna que ia usar isso contra você e o seu casamento. Tem muitas mulheres, muitos homens que não são sábios quando falam palavras na hora da intriga, da contenda, e não sabem que isso pode nos condenar. A Bíblia diz: por tuas palavras você será justificado, mas também por tuas palavras você será condenado. É verdade ou não é? Então vamos retirar aquilo que você percebe que vai dar legalidade para o inimigo agir na sua vida. Às vezes você nem quer, passou, você falou, passou, acabou, deu uma acalmada, daqui a pouco volta, um negócio terrível na sua vida, você não sabe o que é. É a legalidade. Você deu, você falou. E o diabo está só usando o que você falou. Está só usando o que você disse. Ele não pode fazer nada em você e em mim se a gente não abrir a porta. Nós somos um jardim fechado. Aleluia, Deus nos protege. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor para nos proteger. Mas você manda embora o anjo, abre a porta e fala. O inimigo vem e vem com tudo. Você não entende por que está acontecendo isso na sua vida. Então hoje você diga para Deus, para o teu companheiro, para o teu companheiro, perdão, por aquelas palavras que eu falei. Perdoa. Porque eu sei que isso deu legalidade para o inimigo. Ele tem trabalhado na minha vida e de vez em quando eu nem quero, mas estou pensando coisas ruins. Porque agora ele tem legalidade. Mas você quebra essa legalidade no sangue de Jesus Cristo. Quando você pede perdão, você arrepende. O sangue de Jesus te limpa de todo pecado, te purifica de todo pecado, e você é livre da iniquidade, é livre do pecado. Você agora está livre para continuar essa construção e chegar no ponto de chegar na glória. Completei, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me falta receber o galardão do justo juiz, que ele me dará. É assim que a palavra de Deus hoje fala ao nosso coração. Que Deus te abençoe. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Nós já começamos, mas ainda não chegamos no fim. Portanto, não desanime, não deixe as coisas deste mundo te cercarem, desanimando você. Agarre-se em Jesus, dependa de Jesus, viva a vida com Jesus, leia mais a palavra, dedique-se mais à oração. Essas são as armas que nós vamos lutar daqui para frente, amados. O mundo jaz no maligno e agora está pior. Satanás está começando a soltar as asinhas dele. Ele está entrando nas igrejas, ele está entrando em todo lugar, ele está tendo tanta coisa de abertura no meio do povo de Deus. E o povo de Deus está achando que tudo isso é normal. E a Bíblia diz que seria como nos dias de Noé: comiam, casavam-se, davam-se casamento, compravam, vendiam, até que veio o dilúvio e atingiu a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem, na hora que ninguém espera. O Senhor Jesus vai haver um estrondo na terra tão grande, irmãos, porque quando o seu corpo desaparecer, o espaço que o seu corpo vai deixar de ar vai fazer assim, ó, e vai ser a terra inteira vai ouvir. Isso é física. Vai lá. E as pessoas vão ficar assustadas. Mas o pior, o mais assustado, o mais terrível vai ser para aqueles que não estão valorizando o tempo de Deus. E disserem: meu Deus, a igreja foi e eu fiquei. E aí, agora é correr atrás das pregações que falam sobre o que vai acontecer daqui para frente. O diabo vai ter plena liberdade de agir na terra.
a perseguição vai ser muito pior. Mas para nós que ficamos fiéis ao Senhor, a nossa torre está completa. Chegamos aos céus. Nós não falhamos, não paramos, embora muitas vezes fraquejando, mas não desistindo, não desanimando, estando na presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.